crianças aqui do canal da Tia Débora, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é verdade? Mas hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês muito especial, uma história bíblica. Quem aí gosta de história bíblica, levanta a mão para mim. Se você gosta de história bíblica, então deixa seu like aí nesse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal da Tia Débora para receber notificação de quando tiver uma nova história. Porque agora pra frente a Tia Débora sempre vai estar por aqui colocando uma nova história. E hoje a nossa história bíblica se encontra no livro de Lucas, capítulo 10. Versículo de número 25. Isso mesmo, Lucas, capítulo 10, versículo 25. Eu vou ler alguns versículos antes de contar a história para vocês. Que diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que farei para ir para o céu? Jesus, então, respondendo, perguntou a ele: Que está escrito na lei? Como você interpretou isso? E ele respondeu, Jesus, dizendo: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Responda-te corretamente, faze isso e viverás. Então, Jesus disse para ele que ele respondeu corretamente. Então, se ele obedecesse o que estava escrito na Bíblia, na lei de Deus, ele iria herdar a vida eterna, ou seja, iria para o céu. Porém, ele quis questionar Jesus mais uma vez e disse, justificando-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Se ele sabia que tinha que amar a Deus, porém, ele queria saber de Jesus quem é o próximo. Quem é o próximo? Você sabe quem é o próximo? Quem é o nosso próximo? Nós devemos amar a Jesus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas ele perguntou a Jesus: quem é o nosso próximo? Então Jesus começou a contar uma parábola, uma história, para que ele entendesse quem era o próximo. E essa história começa com o seguinte acontecimento. Certo viajante que estava viajando entre Jerusalém foi assaltado. Os ladrões bateram nele, pegaram todos os seus pertences, mas bateram e judiaram tanto dele que ele ficou à beira do caminho, quase morto, todo ferido, machucado. Roubaram até as vestes dele, deixaram caído lá na beira da estrada. Enquanto ele estava caído à beira da estrada, passou um sacerdote. O sacerdote que era como se fosse o pastor daquela época. E o sacerdote era responsável pela lei de Deus, pela palavra de Deus. O sacerdote passou por esse homem caído, mas ele tinha ocupações lá no templo. Não parou para ajudar esse viajante caído e ferido. Ele tinha um compromisso, provavelmente estava atrasado e passou ligeiramente, deixando o viajante lá no chão caído. Mas, de repente, pelo mesmo caminho, vinha
o levita. O levita que era responsável pela música no templo daquela época. O levita também olhou, viu aquele homem caído, atravessou a rua do outro lado e não se importou, porque ele tinha um compromisso lá no templo. Ele tinha que louvar a Deus lá no templo e não se importou com o viajante que estava caído à beira do caminho. Jesus continuou a história dizendo que, de repente, pelo mesmo caminho veio o bom samaritano. E o bom samaritano, olhando aquele homem caído, machucado, ferido, quase à beira da morte, se compadeceu dele, sentiu compaixão, se colocou no lugar dele e passou o azeite e o vinho, limpando os seus ferimentos, curando as suas feridas, porque ele teve compaixão. Depois de limpar as suas feridas, então o bom samaritano enfaixou os ferimentos desse viajante, colocou sobre o seu animal e começou a carregar ele para algum lugar, procurando um lugar onde pudesse deixar esse viajante se recuperando. Até que encontrou uma hospedaria, um lugar como se fosse um hotel. E lá onde esse viajante estava se recuperando, o bom samaritano no dia seguinte deu 2 denários para o dono da hospedaria, o hospedeiro, e falou para ele: olha, cuide bem desse viajante, que a hora que eu voltar de viagem, se tiver mais algum custo, eu irei pagar. Sabe por quê? Porque aquele viajante foi roubado, roubaram até as vestes dele, ele não teria como pagar. Então, o bom samaritano, além de se preocupar de curar aquelas feridas, o bom samaritano também se preocupou em arcar com as despesas daquele viajante durante a sua recuperação. E Jesus está nos ensinando com essa história, sabe o quê? Que às vezes as pessoas estão preocupadas com a igreja, estão preocupadas em servir na igreja, estão preocupados de pregar, levar a palavra de Deus, estão preocupados de cantar e louvar a Deus, em se apresentar em grande público. Porém, quando vê alguém caído, alguém ferido, alguém machucado, não se preocupa, assim como o bom samaritano se preocupou. Jesus nos ensina que nós devemos se preocupar. E quem é o próximo? O próximo não é só a pessoa que fica ao nosso lado, o próximo não é só os nossos familiares, o próximo é todos aqueles que estão próximos de nós, próximo da onde estamos. E esse homem caído aqui que foi, apanhou dos ladrões, ficou todo ferido, pode representar uma pessoa que está lá no mundo, que está longe dos caminhos do Senhor, uma pessoa que o inimigo colocou nas drogas, colocou na bebida, que o inimigo jogou lá para ser morador de rua, fica lá embaixo dos viadutos, uma pessoa que está escravizada pelo pecado, não se lembra de Deus, não tem consciência mais do que é o pecado. E nós, sendo filhos de Deus, nós devemos se compadecer, assim como o bom samaritano se compadeceu desse viajante. Nós devemos se compadecer das pessoas que
não só aquelas que estão dentro da igreja, mas aquelas também que estão fora, aquelas que precisam conhecer Jesus, aquelas que precisam de cuidados, como o azeite que o bom samaritano usou. Nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que é representado pelo azeite, e o vinho, que é o sangue de Jesus, para a gente poder falar do sangue de Jesus e do Espírito Santo, porque as pessoas que estão feridas, às vezes com feridas na alma, machucadas, estão afastadas do caminho do Senhor, precisa que nós tenhamos compaixão delas. Nós não podemos passar simplesmente por elas e falar, tá aí, deixa aí. Alguém vai olhar, alguém vai cuidar, tá aí porque merece, tá aí. Nós precisamos ter compaixão. Se nós queremos herdar o céu, nós precisamos lembrar que Jesus nos ensinou a ter compaixão das pessoas que precisam ser cuidadas. Porque muitas vezes essas pessoas não vão estar lá dentro da igreja. Dificilmente vão conseguir chegar na igreja sozinhas. Nós precisamos carregar essas pessoas, levar essas pessoas até a casa de Deus, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é especialista em curar pessoas com feridas na alma, pessoas que estão escravizadas pelo pecado. Ele tem poder de libertar. Por isso, nós precisamos se compadecer dessas pessoas e lembrá-las que existe um Deus no céu que se compadece delas também. O amor de Deus precisa estar na minha vida e na sua vida. Sabe por quê? Porque quando as pessoas olhar para nós, elas vão ver Deus em nós. Elas vão falar, você foi usado por Deus para me ajudar. Você foi usado por Deus para falar comigo. Você foi usado por Deus para trazer a cura para minha vida. E é assim que nós devemos proceder. Devemos ser como o bom samaritano e ter compaixão das pessoas. Quer herdar o céu e morar com Jesus? Lembre-se dessa história. Nosso compromisso não está só dentro da igreja. O nosso compromisso está também por onde quer que passamos. Onde quer que a gente for, o nosso compromisso com Deus está ali junto conosco. Aonde pisarmos a planta dos nossos pés ou colocar as nossas mãos, serão abençoados. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos acompanha por onde quer que a gente vá. Então, guarde essa história no seu coração e não se esqueça que Deus, o nosso Pai que está no céu, Ele olha para todos nós e Ele vê também o nosso coração e sonda se o nosso coração verdadeiramente o ama e também ama o próximo como a si mesmo, tá bom? Um beijo para vocês. Fica com Deus, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí no canal, que logo logo eu volto com outra história para vocês. Um beijo e diga para mim se vocês gostaram dessa história aí nos comentários.